Mais uma vez, nós vamos falar sobre as cobranças abusivas nas praias aqui de Alagoas. Por quê? Porque o PROCON do Estado, ele vai fiscalizar, inclusive, o que foi denunciado na Praia do Gunga. Vou trazer mais uma vez a Mônica Hermília ao vivo agora, para que a Mônica possa explicar, porque agora ela está ao lado de um representante do PROCON. E a gente quer saber, Mônica, o PROCON já tem uma programação de fiscalização e vejam como é importante a gente colocar sempre à tona essas denúncias para que os órgãos, que eu sei que têm muitas atribuições, possam ir verificar. Essa do Gunga é uma denúncia gravíssima em vários sentidos. E que bom que ela agora será fiscalizada, né, Mônica? Exatamente isso, Wilson. Essa do Gunga, né, reacende essa polêmica, esse tema, né, que todos os anos no verão termina se levantando, que é essas cobranças abusivas, né, essa prática nas praias. A gente repete, não são todos, que bom que não são todos, mas por causa de uns, todos terminam pagando e levando, né, essa fama de que estão praticando valores abusivos. Essa prática do Gunga, nesse caso que foi denunciado no Gunga, termina provocando Polícia Civil, a SENSC, né? Nós já escutamos a Polícia Civil, a SENSC, e agora vamos ouvir o que diz o PROCON, que já foi acionado, já tem um cronograma de fiscalização, porque os direitos dos consumidores claramente aí estão sendo feridos. Para a gente conversar e entender como é que o PROCON vai agir nesse caso, não só para solucionar esse caso, mas para evitar que outros casos possam acontecer. Eu vou começar agora com o João Lessa, ele que é gerente de fiscalização do PROCON Alagoas. João, obrigado por mais uma vez receber o Fica Alerta aqui para a gente falar sobre direitos dos consumidores. Nesse caso, que a gente viu tanto no Gunga quanto em Maceió também, de abusos de valores sendo aumentados nessa época do ano, isso fere o direito do consumidor? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, com o advento do Plano Real, se criou a livre negociação. Mas, no entanto, o Código de Defesa do Consumidor vem no seu artigo 3910, dizendo que é crime aumentar o preço sem justa causa. Então, lógico, sendo crime, a gente vai agir. Toda vez que tiver denúncia em hotéis, restaurantes, barracas de praia, que tem uma estrutura montada, que tem um CNPJ, tem como a gente ir, nós vamos lá e vamos autuar. Tudo que for fora do razoável. Tá entendendo? No entanto, a gente tem um problema que é a questão dos ambulantes de praia, da Barra de São Miguel, de Marechal Deodoro no Francês, de Maceió, de Maragogi, de Porto de Pedras, que está vendo essa mesma reclamação e é preciso que a prefeitura nos ajude, como chamando esse pessoal, porque isso é uma concessão que eles dão, certo? E dessa concessão chamar eles à realidade, dizer que é pai de família, que eles precisam vivem daquilo, tanto assim que as prefeituras são solidárias, deu a eles espaço para ele trabalhar. Agora, que não é razoável, ele está cobrando uns preços que tanto prejudica o turismo, como prejudica o pessoal nativo da cidade, fica prejudicado. Aí, como é que se diz, o PROCON vai atuar com esse pessoal, fica complicado, por quê? Porque eles não têm endereço fixo, eles estão ali só com um isopor e umas cadeiras, tá entendendo? E não tem como a gente autuar, que ele não tem, às vezes a gente vai lá pedir, ele diz que não tem identidade, não tem o CPF, enfim, que o código diz que você pode atuar tanto pessoa física como jurídica, mas quando os caras estão lá, como é que se diz, soltos ali só com uma camiseta e uma bermuda, ele vai dizer que não tem documento, que não estão com ele na hora, e no máximo que eu já estou acostumado com isso, eles dão o endereço errado. Então é preciso que haja um trabalho conjunto, se for preciso até o PROCON participa, colabora, como a gente está fiscalizando, inclusive essa questão, já tem uma equipe saindo para essa questão do Gunga, porque aí tudo bem, é um restaurante, tem um local, uma área fechada, tem como a gente atuar, que tem CNPJ, tem uma estrutura. Já a questão dos ambulantes, das cadeiras e dos passeios, tá entendendo? Fica complicado. É preciso que a prefeitura, as prefeituras locais dessa cidade que eu citei, chamem esse pessoal, que eles tenham a relação desse pessoal, que é uma concessão que eles dão para eles trabalharem, e chamem eles na realidade, que eles estão prejudicando tanto o turismo como estão prejudicando os nativos da cidade, e isso não é razoável, senão eles vão tirar a concessão deles, se eles não comprarem o preço justo. Muitos desses barraqueiros, né, desses permissionários, eles terminam cobrando, nessa época do ano principalmente, consumação mínima, como no Gunga, que a gente viu, que foi cobrado R$110 no mínimo por pessoa. Uma mesa tinha 5 pessoas. Essa consumação mínima
pode ser cobrada? Não, consumação mínima é proibido. Você não é obrigado a pagar a consumação mínima, inclusive é contra o Código de Defesa do Consumidor. O que ele pode comprar é cover artístico, assim mesmo dizendo qual é a apresentação, se é cantor, se é um artista, e o tempo de duração dessa apresentação, aí sim ele cobra, e tem uma coisa, ele tem que estar lá estipulado, antes da pessoa chegar, deve estar lá afixado os valores por pessoa para a questão do cover artístico. Mas A consumação mínima... A consumação mínima é proibido. É proibida, não pode... Okay. O Wilson está no estúdio, João, e ele tem perguntas, porque esse assunto foi um debate muito intenso hoje no programa, né? Muitas pessoas mandando perguntas, mandando questionamentos para o nosso Pajuzap pelo 3512-0931. Wilson, tem pergunta já? Já está chegando pergunta aqui para o PROCON? Muitas perguntas, Mônica. Agradecer ao João Lessa também pela disponibilidade. As perguntas trazidas no 35120931. E a pergunta é do Rafael Silva. E o Rafael faz uma pergunta interessante. Wilson, estive na Praia do Saco neste final de semana. É correto que para utilizar a mesa seja obrigatório um consumo mínimo? Pergunta é do Rafael Silva. Mônica, Pois é, foi a pergunta que a gente acabou de responder aqui, né? As perguntas chegando no nosso Pajuzap perguntando. O Rafael, nosso telespectador, esteve na Praia do Saco e exigiram a consumação mínima para ele ficar sentado em uma das mesas. Isso não pode, né? Não pode, e se eu der o nome do local, faça a denúncia através do 151, ou na sede do PROCON, ou através do e-mail do PROCON, procon.l.gov.br, que nós vamos autuar. O estabelecimento que estiver cobrando consumação mínima é proibido. Ou seja, a gente tem que pagar só para sentar. Não existe isso. Eternamente é proibido, o código proíbe e não pode ser cobrado e a gente vai autuar. O estabelecimento que estiver fazendo isso vai ser autuado. Ok, tem mais pergunta, né, Wilson? Porque o pessoal está pegando as experiências agora, muita gente de férias, muita gente de folga nesse fim de ano, então as pessoas foram buscar, né, se divertir nas praias, aproveitar as praias e o calor, e aí é que com esse passeio termina se gerando essas situações. Tem mais pergunta? Tem muitas, mas a gente vai tentar fazer algumas aqui, porque não vai dar, senão a gente vai passar uns 3 meses para o João Lessa responder aqui, se todo mundo que pudesse estar fazendo a pergunta. Tem muita gente aqui querendo saber detalhes. Quem faz a pergunta agora é a Evelúzia. A Evelúzia pergunta o seguinte: Wilson, é legal que os barraqueiros da Praia do Francês cobrem pelo uso da mesa, exigindo o consumo mínimo de 2 petiscos por pessoa, com um valor médio de R$100 cada? Que coisa, né? Pois é, vou repassar essa pergunta, já sei até a resposta, né? Tem uma telespectadora dizendo que foi cobrada pela mesa, um exemplo, R$70 pela mesa na Praia do Francês, e ela ainda tinha que pagar pelo menos 2 petiscos para que ela pudesse ficar naquela mesa. Ou seja, era o valor da mesa mais a consumação mínima. Aí não pode em dobro, né? Isso para cada pessoa. Quando ele cobra a mesa, ele está cobrando a consumação mínima, que ele está cobrando para o cara sentar, não deixa de ser a consumação. Uma coisa, cadeira. Cadeira, eu entendo que a cadeira você pode ser para você tomar um banho de sol. Aí você aluga ela por R$10, R$15. Porque a comodidade da pessoa, né? Para ficar mais confortável. Para ficar mais confortável. Mas uma mesa, quando você pede uma mesa, é porque você vai pedir, logicamente, vai pedir algum petisco, bebida, alguma refeição. E você cobra pela mesa, para mim já fica subentendido que isso para mim consumação mínima. Consumação mínima. E não pode, é proibido. No caso desses locais que eles vendem o day use, né? Clubes de praia, que a pessoa vai e paga um valor para poder aproveitar a piscina, para às vezes alguma consumação mínima, pode ser cobrado esse valor de day use? É algo legal quando você, por exemplo, tem um clube na praia, para você entrar naquele clube, usar a piscina e beber lá dentro, você precisa pagar, né, aquele dia. Isso pode também? Sim, mas veja bem, aí ali é um estabelecimento fechado, como se fosse um clube que o cara está cobrando como se fosse um hotel. Ele está cobrando para você participar, usufruir de toda a estrutura que o espaço lhe fornece. Aí ele está fornecendo para você usar, dizendo, olha, é tanto para você usar a piscina, usar o banheiro, enfim, alimentação. Inclusive, nesses casos, a alimentação já está até inclusa. Geralmente, ele não cobra a alimentação separada, é como se fosse um pacote que ele está oferecendo.
como é algo privado, é uma empresa, um local privado, ele pode fazer isso, está legalmente amparado. Tá, é amparado, é diferente do local de praia. Lá é um estabelecimento fechado, onde ele criou como se fosse um hotel. O cara está lá, ele vai dizer quanto é a hospedagem, é tanto, é a mesma coisa. Ele está ali e você vai usufruir de uma infraestrutura toda do cara. Deve ter lá restaurante, hotéis, piscina, bar, alimentação, ele deve estar fornecendo tudo desse pacote. Aí ele cobra antecipado, diz, a gente vai passar o dia aqui e vai ter toda essa infraestrutura. E a pessoa vai pagar tanto. Aí sim, aí desse jeito pode. Então, se você está pensando, tal estabelecimento oferece o day use, né? Que é quando você paga uma taxa para poder usar aqueles serviços, piscina, banheiro, com mais conforto. Aí isso pode ser cobrado, né? Porque é um estabelecimento fechado. É como se fosse um hotel. Geralmente são hotéis, né? Clubes assim, mais sofisticados, mais a estrutura que terminam cobrando. Desse jeito pode, mas das outras formas que a gente está colocando aqui, barraca na praia, cobrar consumação mínima, esse do francês, né, Wilson? Absurdo demais, R$70 pela mesa, ainda mais R$200 por petiscos por pessoa, aí fica um pouco demais, aí o PROCON vai mirar nisso para fiscalizar. Sei que tem muita pergunta chegando e sei que você tem mais uma para fazer para a gente, né, Wilson? Exatamente, e ainda é sobre o francês, viu? O francês está tendo recorde aqui de pessoas reclamando, que é o seguinte, ó, o Ezequias está perguntando o seguinte, se é permitido que na Praia do Francês o uso do estacionamento e das cadeiras seja condicionado ao consumo nas barracas com valores entre R$50 e R$80 por pessoa ou cadeira. Caramba, é Ezequias que faz a pergunta. Tá certo, vou passar. Essa outra pergunta, João, é sobre a Praia do Francês também. O Wilson disse que está sendo recorde de reclamação de dúvidas, né? Ele quer saber, o Ezequias, um dos nossos telespectadores, quer saber se o estabelecimento pode condicionar o uso do estacionamento e das cadeiras à consumação. Se você consumir tal valor, você não paga estacionamento, não paga a cadeira. Fica mais ou menos do mesmo estilo da cadeira. Pode condicionar também o estacionamento? Porque o estacionamento é público, que eu não sei que ali tem algum espaço, pelo menos eu desconheço, que ali tem algum espaço privado de algum restaurante daquela barraca. Então, se tiver, são poucos, né? Se tiver, são poucos, aí a gente cobra separado. O estacionamento é tanto. Eles cobram separado. Agora, eu desconheço que lá no francês, eu não sei. Vamos botar muito tempo que eu não vou lá. Pode ser que tenha algum restaurante que tenha estacionamento e cobre. Como aqui as casas de saúde hoje cobra. Você vai na Santa Casa, no Veredo, você vai lá, tem o estacionamento, ele diz que é particular. Você quer ir lá no hospital, você tem que pagar o estacionamento. Então, aí, se existe, eles cobram o estacionamento separado. Ok. Portanto, é isso. João, obrigada. Conversei com o João Lessa, ele que é gerente de fiscalização do PROCON Alagoas. Então, em todo esse panorama que a gente viu aqui, Wilson, são muitas irregularidades que a gente vem observando, né? E o PROCON, como a gente já colocou, vai fiscalizar, vai mirar exatamente, né, nesses estabelecimentos, nessas praias, tanto em Maceió quanto na região do Gunga, que é o município de Roteiro, na região do Litoral Norte, Litoral Sul como um todo, para que quem é daqui e os turistas possam vir e voltar com boas lembranças, com boas referências, né? E não voltar se sentindo lesados. Como a gente já colocou, acho que quase todos os nossos entrevistados colocaram hoje aqui, que se explore o turismo e não os turistas, né? Para que eles possam ir e tenham vontade de voltar. Então, o PROCON vai continuar fiscalizando, a gente mostrou aqui várias irregularidades e que se você se sentir lesado, se sentir, né, prejudicado, pode acionar o PROCON, procon.al.gov.br, ou então vai direto na sede do PROCON, que fica no centro da cidade, para que você possa formalizar essa denúncia, para que você possa reclamar e exigir os seus direitos. O que não pode é pagar absurdos para aproveitar, né, o que a natureza nos dá de graça. Claro, se tem ali uma comodidade, uma mesa, uma cadeira, você aluga, claro, a pessoa está ali alugando, mas condicionar pedidos, condicionar valores exorbitantes para que você possa ficar ali, além de pagar a cadeira, pagar a mais, a gente já viu, né, tanto com a Polícia Civil, quanto com a Sensc, quanto com o PROCON Alagoas, que não pode. E a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo isso. Wilson.
Perfeito, e esse é o nosso papel, é dar os caminhos para que as pessoas, caso sejam lesadas, né, por essa minoria que tenta atrapalhar, então, essa questão do turismo aqui em nossa capital e em outras partes aqui do nosso Brasil, que sejam, então, punidos no rigor da lei. É isso que a gente quer, que as pessoas entendam os seus direitos e os caminhos. Muitas pessoas não sabiam, mas nós temos aí a DPTUR, que você pode reclamar chamando a polícia, você tem a OPLIT, você tem o 190, você tem agora o telefone da SEMS, que você tem também o PROCON, você tem todos os caminhos para garantir os seus direitos. É isso que a gente quer, para que todo mundo faça da forma mais correta possível. A grande maioria, 98% dos comerciantes, dos barraqueiros, fazem o seu trabalho honestamente e recebem bem os turistas e as pessoas nativas da cidade com educação, com respeito e com preço justo. Mas tem uma meia dúzia que se acha acima do bem e do mal. Essa é que a gente tem que começar a extirpar e também punir no rigor da lei. Essa que é importante. Obrigado, Mônica. Obrigado ao João Lessa também pela disponibilidade e pelas informações. Agora o PROCON vai fazer uma varredura e vai pegar muitas figurinhas. Eu ainda sou o seguinte, quando chega com colete, aí a turma já começa a se esconder aqueles cardápios que tem dobro, né? Aquela que tem cardápio dobrado, um cardápio para mostrar quando chega a fiscalização e um cardápio para poder tirar a cueca pelo pescoço do turista, não é? Tem gente que faz assim, não são todos, mas tem a figurinha. O importante era o cara fazer... Se eu fosse, juro por Deus, se eu fosse representante de alguma dessas instituições, eu ia como se fosse turista. Eu, branquelão assim, o povo pensava logo que eu era né? Era, sei lá, alemão, alguma coisa. Sentava lá e disse, como vai? Tudo bom? Pois não, tudo bom. Quanto você é cadeira? Quanto comprar cadeira? Só R$80 aqui, R$90 se quiser. Não quiser, não quer não, mas eu estava gravando tudo. Quando terminasse tudo, você pode dizer, tudo bom, tudo bem, amigão? Eu sou da instituição tal, o senhor está detido e a partir de agora o senhor será notificado. É assim que pega no flagra. Aí pronto, no instante acabava com a brincadeira.